Mitos astrológicos e mídia, o arcaico contemporâneo. Malena Segura Contreiro. Ela tem um currículo bastante... Eu tive que suprimir o currículo para colocar no folder, como de vários outros astrólogos também. Eu não conheço particularmente, não a conhecia particularmente a Malena, eu obtive contato através de um livro que eu ganhei. Aí não, me emprestaram um livro, inclusive foi a Rejane, uma aluna nossa. Ela emprestou um livro da Malena. Você conhece esse trabalho e tal? Eu disse, não conheço. Aí eu vi, até mudou a capa, né? Tem um verde estranho, mas mudou a capa do livro na mídia, né? Aí eu, através do trabalho que ela apresentou aqui, ela fundamentou a tese dela em cima da astrologia, eu pedi para que ela viesse falar a respeito, né? Mas também descobri que ela também é astróloga há mais de 10 anos. Eu pensei que ela só tivesse fundamentado. Não é uma astróloga, acho que tem seus atendimentos, mas ela não se popularizou, não interessou, porque ela tem uma outra atuação. Ela é professora universitária, bacharelada em comunicação, letras e literatura, doutoranda em comunicação e semiótica, é professora há 17 anos, foi professora de teoria literária do curso de língua e literatura da PUC São Paulo. Eu tenho aqui uma série de coisas, mestre em comunicação e semiótica pela PUC, onde no momento conclui a pesquisa de doutoramento sobre o pânico na mídia e participa da direção do Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia. Ok, muito obrigado pela sua presença, é mitóloga também e astróloga. Tudo bem? Boa tarde, vou pedir licença para usar o microfone, porque eu estou assim com um nódulo em uma das cordas vocais, tendo de fazer o máximo de repouso vocal, então não posso falar muito alto. Primeiro eu queria agradecer o convite dos organizadores, do Jorge, da Márcia, que me convidaram, foi uma surpresa, porque eu estou, de certa forma, mesmo que involuntariamente, um pouco afastada da comunidade astrológica, porque eu estou muito imersa nesse momento na minha terminar doutorado, na comunidade acadêmica mesmo, nas universidades, mas nunca estive longe da astrologia, porque é uma paixão que eu já carrego há quase 20 anos, e com 17, 18 anos de estudo nisso, trabalho já há uns 10 anos, mas a minha clientela também é bastante restrita, não faço nenhum tipo de divulgação, é mais boca a boca, quem conhece quem é amigo de quem acaba indicando, né? Mas assim, eu fiquei à vontade para me falar, inclusive porque o convite foi um convite que não centrava o tema na astrologia especificamente, até porque a gente vai ter uma tarde aí, hoje, amanhã, um amplo espectro de astrólogos falando de questões específicas astrológicas. E eu, então, propus, conversando com o Jorge, vim falar dessa relação de como o mito e a astrologia, e eu vou dizer por que eu não consigo ver a astrologia sem mito, vou explicar por quê, começar falando disso, eles estão tão presentes no nosso cotidiano. A gente pensa que é uma coisa antiga, uma coisa, mito principalmente, uma coisa passada, e está aí no dia a dia, fazendo parte da nossa vida e embutido, né, intrinsecamente embutido na nossa vida também. Bom, primeiramente, assim, a minha relação com a relação que eu faço com a astrologia e o mito, em afirmar categoricamente que não se pode pensar a astrologia sem mito e vice-versa, é porque, historicamente, antropologicamente, eles surgem no mesmo momento histórico. Eles têm a mesma raiz, né? Ou seja, quando os homens, ou o ser humano, no período paleolítico, ele começa a desenvolver o pensamento, que ainda é o pensamento mágico que a gente tem ali, né? Ele vai como nômade, não se fixa em nenhum momento, ele vai ter pouquíssimas experiências regulares na vida dele, pouquíssima vivência de alguma coisa que não mude. Um nômade, que muitas vezes não tinha nem um clã fixo, nem um grupo fixo, e que não tinha lugar fixo em nenhum momento, que referencial fixo ele vai ter? Tá? Aí que começa a entrar o diálogo histórico do homem com o céu. Né? Ele vai ter como um dos poucos referenciais fixos, entre aspas, né? Porque a gente sabe que nada é fixo nesse universo, mas enquanto experiência perceptiva dele, ele experimenta isso, percebe isso pela prática concreta dele como uma coisa relativamente fixa, estrelas fixas, que chamam assim por isso, apesar do lançamento que não são fixas coisa nenhuma, mas o movimento delas é tão lento que a percepção do ser humano em relação às estrelas é um ponto de referência, vai ser um dos únicos pontos de referência. O céu era a única coisa que tinha alguma constância na vida desse homem nômade do período paleolítico. Né? Isso dá para a gente perceber, se imagina um lugar que a gente já entende o que eu quero dizer, né? A busca por um ponto de referência. Depois eu vou para o quê? Historicamente, eu vou no neolítico. Essa aqui é uma classificação, uma das classificações possíveis que a antropologia coloca, não é a única nem a melhor, mas serve que a gente entendeu o que a gente está querendo dizer aqui. Né?
O Neolítico, que é o momento que o homem começa a se fixar. Então, a relação dele com o céu começa daqui já como um único ponto fixo. Ele tem esse vínculo com o céu. Eu precisava da mesa, porque eu não consigo me organizar muito fácil as coisas, mas não deu para colocar a mesa, a lousa lá atrás, a gente fica sem mesa mesmo. Então, o que acaba acontecendo? No Neolítico ele se fixa. E quando ele se fixa, ele começa a descobrir primeiro, ele desenvolve a agricultura, o contato com a terra, porque sem fixar-se isso é impossível, né? E começa a perceber toda a regularidade dos ciclos da plantação, acompanhando e a semelhança que havia de relação entre os ciclos solares, as estações, as 4 estações que nós conhecemos hoje como 4 estações, os períodos solares, as mudanças solares ligadas ao solo. E ele começa a desenvolver toda uma enorme mítica, explicar a sua vida, explicar uma série, buscar explicações, buscar o que a gente chama em semiótica da cultura como segunda realidade, a construção de um imaginário social, para tentar entender e simbolicamente criar todo um universo de linguagem que vai dar para ele a ilusão de controle, ou ilusão. Até hoje, o que é a ciência, o que é a linguagem, senão uma tentativa humana de controlar simbolicamente uma realidade física que foge, uma via de regra, totalmente do nosso controle. Né? Então, ele começa a desenvolver todo um pensamento e uma relação dos ciclos solares com a Terra, que vão ser os primeiros mitos agrícolas, e nisso eu vou ter toda a relação com o Sol, toda a presença fortemente pautada na figura do Sol, e de onde virão a raiz dos mitos de herói, os mitos da saga do herói, que o Joseph Campbell, que é um dos mitólogos, coloca isso com muita propriedade, mas outros mitólogos também colocaram. Tá. Então, todo um ciclo de mitos ligados à semente, né, a constituição, a realidade e o tema de importância das culturas agrícolas, ligados ao sol, basicamente, em que o grão vai simbolizar o herói, em que vai ter toda uma relação do trigo com a figura do herói, depois também, em outras culturas, isso vai passar para outras interpretações, mas isso é um tema muito universal na cultura ocidental, para nós. Né? Então, fazendo aqui um trabalho até de mitologia comparada, comparando um pouquinho os mitos de várias culturas com a arqueologia, com a antropologia. Bom, e aí a gente vai ter o quê? Quando as pessoas da sociedade se fixam no Neolítico, se fixam no lugar, junto com os mitos ligados ao Sol, eu vou ter os mitos ligados a toda a questão da pecuária, né? Toda a questão dos animais, a criação, as criações todas. E aí vai se perceber uma outra coisa que é a regularidade dos ciclos de criação animal com os ciclos da lua. E aí eu vou ter o quê? Toda mulher vive na pele essa relação, né? E isso vai trazer cada vez mais para perto da gente a compreensão, né, de que eu não posso, em nenhum momento, falar de mito, da raiz do mito, como é que surge o mito enquanto estrutura de pensamento, sem estar pegando e percebendo a presença muito forte dos motivos astrológicos já no surgimento mesmo disso. É claro que isso se dá através de anos, mil e anos, isso não é assim, a gente está falando a grosso modo, mas isso é uma transformação muito lenta, é uma criação muito lenta, e as sociedades vão criando toda essa mítica. O que acontece a partir daí? Outra figura que a gente já pode trazer. A partir daí eu tenho, então, a presença muito forte do imaginário social, as culturas vão se criando, vai se gerando todo o universo religioso, mítico-religioso de cada povo, dos povos, e eu vou ter, a partir daí, duas vertentes que eu gostaria de estar colocando para vocês, para entender um pouquinho a presença disso hoje na nossa mídia, na nossa sociedade contemporânea. Eu vou ter os rituais, os ritos, que são os procedimentos. E eu vou ter, isso é uma divisão a grosso modo, mas para organizar um pouco o pensamento, eu vou ter os mitos enquanto os conteúdos. Então eu tenho uma série de conteúdos, de elementos compostos, claro, esses mitos, né? Esses conteúdos, por arquétipos, por símbolos, em que a gente vai lidar com isso, todo mundo aqui já deve ter uma noção do que estou falando, eu até não vou esmiuçar muito alguns detalhes, porque eu estou falando com astrólogos, ou com estudantes de astrólogos, né? Então, astrologia. Então, não vou aprofundar muito isso daqui. E os ritos, que é o que me vai interessar muito também para a mídia. Bom, ora, a herança contemporânea que nós temos desses mitos, pelos arquétipos e pela questão toda do imaginário cultural, vai ser temática constante, né? Eu tenho como uma temática constante de grande produção, da maior parte da produção
da sociedade contemporânea, da mídia contemporânea, essencialmente. Eu vou ter aqui todo o ciclo hollywoodiano de filmes, cinema hollywoodiano, que se cria e se firma a partir dos mitos do herói, né, mitos solares. Inclusive, no meu livro eu faço uma relação em que eu pego o desenho animado do Rei Leão e mostro que ele não foi, na época, né, o maior, ele bateu um recorde de bilheteria na época, ele agradava, assim, de 8 a 80 anos, né, todo mundo. E não foi um prato cheio para o marketing de festinhas de crianças e para camisetas e para tudo, né, à toa. É um mito que pegava muito proximamente, com muita fidelidade até, como muitos outros do cinema pegam também, né, a saga do herói. A saga do herói e mostra direitinho os 12 passos do sol caminhando pelas casas, mostrando bem o sol como herói e a saga dele enquanto percurso mesmo de desenvolvimento de um ego. Né? Nós estamos falando aqui de desenvolvimento da consciência do ego, quando eu falo de herói. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui toda uma temática fortíssima, no caso do herói do sol, muito claramente. Eu até elenquei alguns exemplos, isso eu lembro de cabeça. Você vai ver isso no cinema hoje com muita clareza. Eu estava passando esses dias para falar da violência na mídia, né? Um filme chamado Assassinos por Natureza, do Oliver Stone. Quem não conhece, conseguia ver. Uma aula de Plutão e Marte. Né? É uma aula de Plutão e Marte com direito a cobras, serpentes, dragões, facas, sangue, sexo, tudo que tem direito. Dança sinuosa, tudo que tem direito. E é assim, uma reciclagem, porque a cultura trabalha justamente com essa dinâmica. A dinâmica da reciclagem. Uma reciclagem, uma reapresentação, uma reatualização desses mitos e que o cinema e a mídia de grande massa, de grande audiência, vai basicamente se alimentar desses temas. Por que a mídia de massa, a cultura de massas, se alimenta desses temas? Ora, porque a cultura de massas ela tem que mexer com grandes audiências. Ela não está interessada em pegar pequenas audiências, pequenos grupos. A segmentação talvez vá rever um pouco isso daqui para frente. Mas ainda trabalhamos com a televisão para milhões de pessoas, televisão aberta, jornais impressos para milhões de pessoas. No Brasil, inclusive, nossa realidade ainda é muito de massa. Temos aí Império Globo, esses dias eu estive falando com o Caio Túlio Costa, diretor da UOL, que está me informando assim que, aliás, perdão, foi com o Marco Nascimento da Rede Globo mesmo, me falando que 80% do investimento de marketing em televisão é da Rede Globo. Todo o capital que se investe em marketing televisivo, propaganda, 80% do capital bruto é da Rede Globo. Então nós temos ainda toda uma cultura de massas, por mais que se fale hoje, os comunicólogos falem, não, o nicho, a segmentação, os pequenos públicos é um fenômeno que vai vir aí, mas que ainda não chegou de vez, né? E que talvez reveja um pouco isso, mas eu tenho as minhas dúvidas se isso vai acabar com os fenômenos de comunicação de massa. Agora, de qualquer forma, a comunicação de massa vai trabalhar necessariamente com alguma coisa que tem que ser comum. Ela tem que agradar a gregos e baianos. Ela tem que agradar a todos. Tem que pegar todos. E tem que gerar o quê? Uma atitude normalmente pouco reflexiva, porque a prática da mídia, né? Não quer exigir reflexão, ela pretende o quê? Alcançar identificação, reconhecimento, projeção. Ela mexe com a questão afetiva, não mexe muito com a questão intelectual. Isso, acho que não precisa estudar a comunicação para saber, né? A gente vivencia isso na nossa televisão, no nosso dia a dia. E aí o que a gente vai trabalhar muito com esses arquétipos, com esses motivos míticos, com essa temática, porque isso está no imaginário, isso está no consciente coletivo, isso está no imaginário cultural, como diria o Gilberto Durand, né, que é um antropólogo que fala muito da teoria do imaginário. Ou seja, se eu mexo com isso, trabalho com isso, essa matéria-prima, essa temática, eu vou garantir uma grande audiência. A adesão é muito grande. Né? E o cinema hollywoodiano se construiu em cima disso, provou essa tese na prática com o cinema do herói. Com o cinema do herói todinho calcado no modelo mítico solar da saga do herói. Né? Eu vou ter também o anti-herói, que é o herói às avessas, que é o mesmo percurso pela sombra, na contramão. Né? Não muda muita coisa, né? E quando eu falo assim, mas herói está fora de moda, você pega, tira a Ruth para a Raquel, as mulheres de areia, né? É todo mundo dela mesma, né? Eu estou falando aí com quem trabalha com o simbolismo dos gêmeos, né? Claro, os irmãos inimigos, N filmes, né? Gêmeos Mão da Semelhança, As Mulheres de Areia, telenovela, que foi regravada pelo sucesso que fez, e pela segunda vez também foi campeão de audiência no seu horário. Ou seja, eu tenho aí um uso, uma reciclagem infinita da temática mitológica, astrológica, mítica-astrológica, na mídia contemporânea. Eu vou ter também, com muita clareza, aquele filme que ganhou um tempo atrás o Oscar de melhor filme estrangeiro, Excêntrica Família de Antônia,
Né? Quem assistiu também é Plutão e Perséfone o tempo todo, é o núcleo da Grande Mãe, os temas ligados à Lua, as deusas lunares, a Grande Mãe, e está tudo ali, né? Câncer, Escorpião, Peixes, a trilogia das águas, está ali com muita clareza. Então a gente vai, você vai, e o astrólogo já deve vivenciar isso na prática, por isso que é bom falar. Você está no repertório astrológico, começa a ver as coisas, ir ao cinema, ligar a televisão, e abrir um jornal, e você vai vendo aquelas N notícias populares, né? Matou o pai e comeu a mãe, né? Bem naquele estilo, né? Isso é Édipo, né? Psicopata, não sei o quê, comia os filhos a nascer. Isso é Cronos, Saturno, né? Então, e isso por quê? Porque é claro que esses jornais, esses jornalistas, NP, Agora, sei lá o quê, trabalham muito com as notícias do circo dos horrores, da psicopatia. E na psique do psicopata, né, esses mitos estão muito em matéria-prima, matéria bruta. Eles são muito vivos na sua primitividade. Né, como nós também, só que nós elaboramos, depuramos isso com uma certa sofisticação, se Deus quiser, um pouco menos psicopata, né? Mas nos astros das notícias populares da vida, em quem vai encabeçar essas notícias, a gente encontra as psiques profundamente primárias e que trazem esses mitos com uma transparência muito clara. E a gente se horroriza, mas a gente entende ali por que isso vem de tanto. Vende porque está realmente reciclando conteúdos que são fundamentais da cultura, que são fundantes da cultura, que fundaram, que estão na raiz do imaginário cultural e que vêm historicamente de um momento que o homem se pensava enquanto homem. O homem cria sua identidade enquanto homem neste momento e ele traz essa herança inconsciente muito arraigada até hoje. Então, você vai pegar N exemplos, todos, o cinema de amor está claramente envolvido com a temática lunar na intimidade, venusiana e erótica, né, em geral. Isso está bem claro também. A temática, inclusive o lado sombrio de Vênus, né, e de Eros, no seu lado, nas doenças venéreas e adjacências, assim, toda a enorme vendagem e aluguel de vídeos pornográficos. Eu fiz uma pesquisa, a quantidade de vídeos pornográficos que se alugam em videolocadores, você não tem ideia, gente. Né? Ninguém conta que aluga, né? Mas a quantidade de gente que aluga não são todas as pessoas, né? Se a gente perguntar, ninguém aluga, né? Assim, enorme, está aí, é Vênus, é Eros na sua luxúria, na sua lasciva, né? Lassidão total. E está aí, estão presentes esses conteúdos. Então isso a gente diagnostica com mais clareza. Né? Eu acho que o astrólogo até diagnostica isso com mais clareza quando está vendo, está liga a televisão, pega no jornal, vai ao cinema. Agora, os procedimentos, que agora vamos falar de Saturno, né? É que eu adoro Saturno, tenho a declarar que adoro Saturno, né? Adoro. Nunca o pessoal que odeia tanto Saturno. Em todo caso, já passei por trânsitos pesados, de perder tudo e tal, mas continuo adorando Saturno. E entender um pouco assim, obviamente, né, que aqui nós vamos falar o seguinte: essa herança mítica e esse uso dos mitos solares, mitos lunares, dos ritmos do Sol, dos ritmos da Lua, na relação com a semente, na relação, é a busca do homem por uma forma de organização, por organizar-se temporalmente. Então, o homem vai buscar o tempo, vai criar o tempo, porque o tempo, enquanto entidade física autônoma, claro que ele existe independente de nós. Mas o tempo, como nós o concebemos, com datas, calendários, dias marcados por 24 horas, relógios de pulso, que tem um movimento X no mundo todo que condiz a 1 hora, coisa. Isso é uma invenção simbólica da cultura humana. Né? Isso pode, inclusive experiências de cronobiologistas da USP comprovaram, fizeram isso, mostraram que se alguém é retirado da sociedade, e isso é uma experiência com 5, 6 pessoas, estão trancafiados numa espécie de uma caverna, sem luz, sem contato com nenhum regulador externo. Depois de um certo tempo, o dia deles, eles vão marcando quantos dias para eles tinha passado. E foi-se perceber que biologicamente, cronobiologicamente, o corpo humano está programado para sentir ou computar um dia como 25 horas, não 24. Então, nós, na verdade, nós temos muito pouco de biológico, de natural, como nós imaginamos, nas coisas que nós fazemos ou vivemos. Há toda uma sociedade que foi se organizando, até porque para viver socialmente, conseguir conviver em grupo, e quanto maior esse grupo vai ficando, mais isso vai ficando complicado, né? Eu tenho que ter toda uma organização básica, uma coordenação, sistemas de coordenação, sistemas de sincronia, para que coincidam as coisas, se encontrem e as coisas aconteçam e possam ser feitas socialmente.
Então o homem passa desde então a usar o tempo como um grande sincronizador, né? Claro, sincronizador, já vem daí, é uma redundância, né? Sincronizador vem de Cronos, né? De Saturno. Ou seja, ele começa a usar o tempo como um grande signo, um enorme signo organizador do pensamento das sociedades, das culturas humanas. E é aí, né, que a gente vai ter uma das frentes, inclusive, uma das formas em que a mídia atua violentamente no nosso cotidiano, pegando este papel que antigamente os rituais tinham, as festas sociais, as festas rituais tinham, e que até pouco tempo atrás ainda as igrejas, os rituais religiosos, as famílias não tinham, seja fosse o almoço de domingo, a missa de domingo de manhã, né? Ou fosse os casamentos que realmente eram comemorados, os aniversários que de fato eram comemorados, a época em que a santa da vila, da cidade, era homenageada e saía pelas ruas. Em alguns lugares você não encontra isso, mas nas sociedades mais modernas, mais contemporâneas, e nos centros urbanos está se desfazendo. Esses rituais sociais estão se enfraquecendo. E aí a gente está inventando o quê? Outros rituais. E é aí que a mídia entra. É aí que a mídia entra de sola, porque a mídia está tomando para si o poder simbólico de ser a nova organizadora, a nova oferecedora de rituais. Então, Fantástico, todo domingo à noite, ou No Limite, ou ninguém, aquela musiquinha do Jornal Nacional, todo dia no mesmo horário, a novela das 8 não é das 8 coisa nenhuma, mas é das 8, todo mundo está lá vendo, mesmo que fosse às 9, às 9h30, sabe Deus que dia. As pessoas almoçam, jantam antes e depois da novela. Né? Tem gente que não sai da rua, assim, não sai da rua sem ler jornal impresso de manhã, ou abrir no seu computador e ver esse jornal de qualquer forma. Tá? Essa busca, né, por uma forma de pautar, de organizar o seu pensamento, de organizar a sua vida. E mais do que organizar individualmente, organizar socialmente. Porque a mídia, ela é um grande território partilhado pela sociedade. A grande força dela contemporânea está em ser um território partilhado. Ela é um território é um ponto de encontro virtual, né, numa sociedade em que os espaços concretos são absolutamente complicados de se ter acesso, vídeos trânsitos e a dificuldade de acesso a muitos lugares, que em São Paulo sofre com isso 24 horas, né? Mas assim, a gente tem então o quê? Novos espaços de encontro. E esses espaços estão sendo o quê? Virtuais, impostos pela mídia. Então as pessoas ligam para escolher o que se decide, se sentem pertencentes, participantes de alguma coisa. Né? Elas, quando leem a Veja, e na segunda-feira eu vou comentar o que viram, a Veja inclusive sacou isso e fez uma campanha de publicidade em que ela botava um outdoor na rua. Ou você lê a Veja, você não vai ter do que falar com o seu amigo amanhã. Né? Ou seja, uma forma de ter um ponto em comum, ser um conteúdo comum que funcione como um símbolo de agregação, um símbolo de vinculação, um símbolo de pertencência. Eu pertenço à sociedade porque eu participo de alguma coisa em comum com milhões de pessoas. E aí também está a mágica e o encantamento da audiência. Falar que você está vendo um programa com não sei quanto de audiência é como falar que está participando do ritual, mesmo que virtual, com milhões de pessoas. Né? E aí é o encantamento neptuniano dos rituais, né? da transcendência, do sentimento de voltar e participar misticamente, magicamente do todo, de um grupo enorme. Então, esta é uma grande questão que a mídia trabalha. A mídia está pontuando, está ritmando, estabelecendo periodicidades, estabelecendo ritmos e pontuando com programações, com eventos, com periodicidade do jornal. O jornal não sai 2 vezes por dia, nem um dia sim, dia não. Ele sai exatamente como o sol, todos os dias pela manhã. Né? Ele rouba, como dizer, o estatuto solar de anunciar o dia. Né? Ele rouba esse status solar de anunciar o dia. E quando a mídia, e essa minha pesquisa é basicamente a seguinte, não é ficar constatando isso, porque isso é uma mera constatação que não ajuda para nada. A questão é entender que a mídia atualmente rouba de todo esse conteúdo mítico astrológico, inclusive, enorme, grande parte, a maior parte, do seu poder simbólico. Ela convence tanto, a sua credibilidade não vem da notícia que ela dá. Todo mundo sabe que ela mente feito maluca, né? Que ninguém confia no que está falando ali. Foi esse tempo em que no jornal ou alguém tinha credibilidade. Hoje a gente sabe que tudo pode ser mentira e ninguém tem certeza de nada. Né? Vivemos a era do simulacro, como diz o Baudelaire. Tudo pode ser simulação, tudo pode ser teatro, ninguém sabe direito. Então o que a gente vive aqui? A gente vê que ela tira esse poder simbólico em grande parte, em nenhum momento realmente do que ela, da notícia, da qualidade de informação que ela dá. Porque a qualidade de informação que ela dá é cada vez mais prejudicada pela lógica do espetáculo, pela lógica da mercadoria,
na lógica dos índices de audiência, a tirania dos índices de audiência, a qualidade da mídia cai vertiginosamente, não só no Brasil, a tristeza que não é só no Brasil, né? Eu tive na Espanha a mesma coisa, na Alemanha a mesma coisa, Estados Unidos a mesma coisa, tudo isso foi antes daqui, né? Em Viena, na Áustria, a mesma coisa, lugares que pesquisaram essa questão. Está a mesma coisa, é um fenômeno mundial que a gente vive. Mas a mídia rouba, então, esse seu poder simbólico, essa credibilidade deste papel, porque o ser humano e a sociedade não pode prescindir, não pode abrir mão, não pode viver sem instrumentos ou práticas ou rituais de organização, reguladores, cronicamente, né? Organizadores, cronologicamente organizadores da sua vida social. Enquanto as instâncias sociais, família, religião e tal, não dão mais conta disso, porque estão pulverizadas, estão em crise de identidade, não todas, mas algumas estão, né? A mídia entra de sol nessa brecha que a sociedade deixa aberta. E se ocupa de ser o novo Saturno no que ele tem de melhor, de estruturador, de organizador, de ordenador, de coordenador. E ela vai impondo, ditando ritmos, práticas, periodicidades, e vai fazendo com que a sociedade aos poucos se organizando a partir dos parâmetros dela. Então veja bem, o poder simbólico da mídia, quando ela utiliza procedimentos e práticas, né, centradas no ritual, e quando ela utiliza de temas essencialmente míticos. Os irmãos inimigos, a novela dos irmãos inimigos, ou do herói e o anti-herói, isso é 90% das vezes. Né? Os temas todos, as figuras todas que a gente vê do imaginário mítico-astrológico presente nas telas da televisão, com uma enorme clareza para quem estuda um pouquinho isso. Tá? Então ela trabalha com esses conteúdos e com esses procedimentos. Claro que numa linguagem, obviamente, toda uma tecnologia para disfarçar, uma tecnologia para dar ares de modernidade e para dar ares, né, de inovação e novidade, quando na verdade ela está trabalhando essencialmente com conteúdos reciclados, arcaicos da cultura. E aí que encontra o seu poder de convencimento. Ela está trabalhando com o arcaico, trabalhando com a memória cultural e está trabalhando com conteúdos do inconsciente coletivo. Por isso a adesão e a aceitação é tão grande da opinião pública. Não é porque o público não sabe o que quer, ou não sabe o que faz, ou é um bando de idiota, como alguns tentam convencer a gente do que é isso que acontece. Esse é um preconceito político muito desagradável, né? Porque ela está trabalhando com instrumentos muito fortes, de muito poder de convencimento e de sedução. Então, o que eu queria, na verdade, com essa palestra trazer para vocês, muito brevemente, né, em uma hora, abrir talvez aqui agora para algumas questões, mas isso é um assunto, um estudo muito complexo, né, é complexo mesmo, poderíamos falar meses sobre isso. E eu quis trazer uma síntese, uma pequena amostragem dessa relação, para mostrar duas coisas essencialmente, que eu acho que era importante chamar a atenção e frisar, né? Primeiro, o como não se pode separar mito de sociologia, na origem do seu pensamento. Eu gosto muito de uma coisa que ele Rudyard fala, se não me engano, na sociologia da personalidade, em que ele fala que a sociologia é uma ciência que estuda os ciclos e o tempo e os ciclos da vida. Essa é uma definição que o Rudyard dá, e eu acho muito feliz essa definição, né? Porque eu acho que realmente nós estamos trabalhando em sociologia, estamos trabalhando com padrões míticos e com a temporalidade desses padrões. E nós estamos falando do que aqui? De padrões míticos e da temporalidade social, quando se fala de mídia também. Então, de certa forma, nós paramos de olhar para o céu para olhar para a tela da televisão, do cinema, do computador, né? Buscando, da mesma maneira, né, um pano de fundo projetivo e que funcione, né, para desenvolver o nosso imaginário, na busca sempre do autoconhecimento, né, que é nisso, em cima disso, toda a história da humanidade vem se desenvolvendo atrás do autoconhecimento. Né, à toa, né, que conhece a ti mesmo, o oráculo de Apolo é tão famoso, né, porque realmente é a história da humanidade, a história do desenvolvimento da consciência humana, que é a história do desenvolvimento do herói solar e do ego solar. Tá? Então era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha sido bom e eu estou aberto para alguma pergunta, alguma coisa, a gente tem ainda tempo aqui, tem uns 15 minutos. Nós colocamos, deixando o oráculo do céu para olhar para o computador da televisão, a gente ganha ou perde? Aí depende. Eu acho que o problema é que a gente ganha por um lado e perde por outro, eu acho. Eu acho que a gente perde
no momento em que nenhuma das mensagens ou desses conteúdos que são passados são puros, são autênticos. Eles passam todos esses conteúdos míticos, são manipulados, né, o tempo todo. São altamente, eles servem a uma lógica do poder, a uma lógica econômica, a uma lógica capitalista, a quem está comandando isso, a quem tem isso na mão. Não é à toa que hoje os grandes trustes econômicos estão todos envolvidos com a comunicação de massa, né, com as rádios, televisões e tal. Então, eu acho que se perde no momento que a gente, para ter acesso a esses mitos e a esta fonte da cultura que ajuda a alimentar a alma humana também, a gente acaba engolindo junto uma porcariada toda, publicitária e por aí vai. É ideológica que não é necessariamente uma opção nossa. Agora a gente ganha... O que a gente ganha? Não sei, acho que a gente ganha o sentimento de não estar tão sozinho assim. De uma certa forma a gente ganha que pelo menos de algum jeito a gente está se sentindo pertencente a alguma coisa. Menos excluído, menos solitário, menos isolado. Nem que seja doando R$2 para o Teleton. Tá? E são paliativos, eu não sei. Mas a gente está complexificando, eu acho, tornando mais complexo na forma de comunicação e consigo mesmo e com a sociedade. Né? E eu acho que aí que está o segredo. Né? Às vezes isso não funciona. Né? Às vezes em alguns momentos históricos isso não está funcionando. Em algumas coisas não está funcionando. Tanto que a violência sistêmica que a gente vê, são todos, eu acho que para mim são assim, claramente reflexos dessa situação que a gente vive, de desencontro do homem consigo próprio. Né? Não se encontra. Ele está buscando um espelho que não está devolvendo sua imagem. Então eu acho que a gente ganha por um lado e perde por outro, talvez perca mais do que ganha. Vamos lá. Você que está fazendo um trabalho em cima da mídia hoje, qual a relação? Ele fala que o nosso desequilíbrio é porque nós perdemos. Os rituais de passagem, né? Isso. Então, como fica hoje? Existem, não existem, como ele? A colocação dele é bastante melhor do que está correndo hoje. Eu acho que, infelizmente, o problema é que os rituais de passagem nas nossas sociedades contemporâneas foram diluídos, eles quase não existem mais. Então, você entra na faculdade, ninguém mais faz grandes festas. Quando também se forma, também não faz mais. Hoje você casa, casou, não é aquele acontecimento que era o casamento, todo mundo botar a melhor roupa, né? Né? Hoje, os ritos estão todos muito... E isso em comparação às culturas primitivas, isso é mais radicalmente... está mais radicalmente esvaziado ainda, porque as culturas primitivas, há os ritos de passagem, como há ainda nos Bororo, aqui no Brasil, como há em várias culturas mais preservadas, né? Ritos de passagem bem radicais, porque o rito de passagem serve para quê? Para apaziguar a angústia, marcar a angústia da transição. Ou seja, você é uma criança até tal idade, na cultura Bororo, por exemplo. Chega em tal idade, você tem que participar de um ritual, você tem que provar para a sociedade, para a comunidade, que você já é adulto. Então você vai, você se esfola, viu, você quase morre, sangra, pega infecção, quase morre. Mas se sobreviver, nunca ninguém vai questionar o seu status de adulto. Nunca. Você não prova mais nada para ninguém. Provou o que tinha que provar. Então assim, é quase morte. Né? Só que você sai dali com um status conquistado. Hoje a gente tem que matar um dragão por dia. Não é nem um leão, é um dragão por dia. Né? E nem assim você não está provando nada para ninguém. Ainda não consigo convencer os outros. Então eu acho que eliminar esse ritual, né, preserva uma angústia crônica que não acaba nunca, porque não tem nunca um ritual que eu possa provar alguma coisa para a sociedade e ser absolvido. Nem que eu tenha que quase morrer, ser absolvido e ter que ficar provando o resto da minha vida. Então eu acho que acontece assim, é que não está havendo quase ritual. Isso para mim justifica por que a mídia também oferece às vezes modelos alternativos para isso, quando ela oferece padrões de comportamento de inclusão a grupos, a tribos, as tribos. Então, as tribos dos surfistas, a tribo dos rappers, a tribo dos clubbers que se enchem de piercing e tal. Então, você acaba usando outros signos sociais para adquirir a aceitação do grupo, mas de um grupo pequeno que é os teus iguais, a turma que você escolheu. Porque conseguir uma aceitação mais ou menos social é impossível. Então troca-se essa dinâmica por uma dinâmica identificatória das tribos. E aí a mídia oferece muito bem essas coisas de tribos. As patricinhas todas agora têm que usar tal roupa.
Agora, quem é forte isso aqui agora, os magadinhos tem que então, agora tem que ter mais tórax de barriga. Agora não, agora tem 15 quilos em vez de 25, né? Que é o peso máximo dos modelos, né? Então, aquelas coisas assim. Isso é uma alternativa de oferecer padrões de inclusão grupal para uma sociedade que perdeu os rituais de passagem, perdeu isso. Escraviza, é estúpido. Né? Eu trabalho com adolescente direto, quantidade de gente que começa a fumar para emagrecer, adolescentes anoréxicas. Uma gente meio que você fala, meu Deus do céu, né? Diminuiu. Graças a Deus diminuiu um pouco nos últimos anos, mas há uns 5 anos atrás isso estava complicado. Ultimamente eu observei nos alunos que deu uma diminuída. Essa paranoia, assim. Os adolescentes estão ficando mais inteligentes. Mais que os adultos, esse que é o problema. Está gerando um problema sério, né? Nas hierarquias sociais. Porque não preocupado em não atrasar mais também, até pro Cid Marques que vem aí. Também não quis me alongar muito no mito, porque ele vai falar de mito, então, né? Mas eu vou deixar aqui o meu e-mail, caso alguém queira manter contato, alguma coisa. Só, por favor, não me mandem correntes, gente. Me mandem aquelas mensagens de que eu apoio o cara da Etiópia, que eu não aguento mais o meu. Peraí, vamos pegar o serviço, que ele já secou, deixei ele estampado. A gente fica o dia inteiro abrindo correntes, né? Ok, gente? Então, era isso. Foi um prazer estar com vocês. Espero que você tenha uma jornada aí até amanhã, né? Uma boa jornada. Tá? Obrigada.